Graça e paz, família IBG. Vocês estão felizes? Gil, vem comigo em nome de Jesus. Mitra, muito feliz de estar aqui, com muito temor, com muito tremor. Confesso que cada vez que nós nos posicionamos com essa responsabilidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem ferido ao nosso coração, é um nervoso, é um treme-treme, é uma barriga gelada, mas eu sei que é sobre aquilo que o Senhor quer realizar. E meus queridos, o Senhor ama muito a sua vida. Pensa que eu já estava com uma palavra pronta, e aí o Senhor diz assim: não é isso, porque alguém tentou mudar a sua rota. Alguém tentou intervir para que você não estivesse aqui. Mas porque você decidiu obedecer, porque você decidiu estar, você se permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo até este ambiente, esta palavra é para você, porque você merece. Existe um Pai de amor que está neste ambiente, e sabe que Ele veio fazer ao teu favor. Ele veio te curar, Ele veio te trazer vida, Ele te ouve, Ele te atende, e Ele está aqui. Eu já quero declarar em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, o Senhor tem total liberdade de te tocar e de curar e manifestar da maneira que o Senhor já estabeleceu para realizar sobre os corações nesta noite, Pai. E eu já quero dar uma ordem no mundo espiritual, que todo espírito de morte bata em retirada em nome de Jesus. A vida do Senhor invade este ambiente em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Segura a mitra. Só obedecemos aquilo que o Senhor tem, amém? Hoje nós estamos no último dia da série de mensagens Feridas que geram curas. Feridas que geram curas. E nós já entendemos. Eu creio que você já entendeu que todos nós já fomos feridos. Nós já fomos marcados de alguma forma. Todos nós, já fomos alcançados por palavras. Como nós enfrentamos guerras de palavras, não é mesmo, meus queridos? Todos nós já fomos ofendidos. Mas nós aprendemos durante todo este mês que existe um caminho de cura para cada um de nós, amém? Existe um caminho de cura para nós. E nós aprendemos também que quanto mais nós mexemos na ferida, mais ela sangra. Como se usa aquele termo, quanto mais nós lambemos a ferida, mais ela demora para cicatrizar. E as feridas, elas te impedem de avançar. Mas as feridas, elas curadas, elas se tornam cicatrizes. Diga comigo, cicatrizes. Isso mesmo. E as cicatrizes só são as marcas. E essas marcas, elas te habilitam a conquistar. As feridas te fazem parar, mas as marcas te fazem avançar. E durante todo este mês, o Senhor, Ele tem nos ensinado que a ferida, ela tem que ser exposta para que seja curada. A ferida tem que ser exposta para que seja curada. Lembra aquele homem da mão mirrada? Quem lembra dessa passagem? Jesus, ele entra na sinagoga
E os fariseus começam a questioná-lo por ele estar realizando milagres no dia de sábado. Mas ele vai até um homem e ele está com as suas mãos encolhidas. E ele diz assim para o homem: estenda a sua mão. E aí todos identificam que o que ele tinha era uma mão mirrada. E naquele momento que ele obedece em fé, ele expõe a sua ferida. Aquilo que estava mirrado, de imediato, instantaneamente, a mão dele ficou sã. A exposição não é para te matar, meus queridos. A exposição é para te curar. E Jesus, ele está nos levando a este lugar de cura. Uma igreja curada. Uma igreja sarada. E muitas pessoas, ainda em nosso meio, dependem de terapias para ter sentido na sua vida. Muitas pessoas ainda dependem disso. Não somos contra, meus queridos, a terapias, pessoas que estudam para auxiliar, para ajudar. É necessário. O Senhor nos dá inteligência para nós alcançarmos isso mesmo. Mas a nossa dependência é no Senhor. Sabe, o Senhor, ele não nos criou simplesmente somente para adorá-lo, porque a adoração, ela tem muito mais a ver conosco que adoramos do que com quem é adorado. Porque nós vamos nos parecer mais com quem nós adoramos. Mas o Senhor, ele nos criou para nós nos relacionarmos com Ele. E o salmista, ele diz assim: no momento de aflição, eu clamei ao Senhor. No momento de aflição, eu pedi socorro ao meu Senhor. No meu momento de angústia, eu corri ao Senhor. No meu momento de angústia, meus queridos, meu primeiro acesso tem que ser na oração. Não é a minha última opção. O meu primeiro acesso tem que ser com o meu Senhor. Sabe, meus queridos, é expor a Ele. Expor a Ele todos os meus medos. Expor a Ele toda a verdade do meu coração, as minhas feridas, os meus traumas, as minhas decepções, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Sabe por quê, meus queridos? Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós seremos afligidos. A palavra nos diz isso, que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós seremos afligidos. Nós seremos rejeitados, nós seremos perseguidos, nós seremos traídos. Enquanto nós estivermos aqui, nós continuaremos sendo feridos. Mas o problema não é a ferida, e sim o que nós vamos fazer dela. Ou você se lamenta, ou você se movimenta. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: ou você se lamenta, ou você se movimenta. Ah, pastora, mas a senhora não conhece a minha história, pastora. A senhora nem sabe de onde eu vim. Meus queridos, Deus não te chamou para dar uma sequência na história de falência da sua família. Sabe para que Deus te chamou? Para viver uma história que ninguém da sua casa viveu. Você é a esperança de uma família melhor. Você crê nisso, meus queridos? Sabe, aquilo que os seus pais não viveram, Deus está te dando a possibilidade de viver. Aonde ninguém da sua família chegou, Deus está te dando a possibilidade de chegar. Mas vai depender de como você vai se posicionar com a sua história. Como você vai se posicionar com a sua história. Sabe, entendendo que o que eu vivi de hoje para trás foi uma experiência. E eu posso usar as minhas experiências do passado para não errar no futuro. Vocês entendem isso? Então o problema não é o que você perdeu. O problema não é a frustração e a dor que você viveu. O problema não é o problema é o que você vai fazer com ela. O que você vai fazer com essa dor? Você tem duas escolhas. Ou você pega,
uma história de derrota e vive uma vida de derrota? Ou você pega a sua história, suas dores, e vai até a cruz, o único lugar que pode ressignificar, transformar a sua dor em força e te dar um recomeço. Pastora, mas muitas vezes eu não tenho nem forças. Faça como o salmista diz: corre para Jesus. Permita que Ele, meus queridos, ressignifique. Ressignificar a sua história é te dar um novo começo, é transformar. Permita que Ele tenha o bálsamo e derrame cura para você nesta noite. Tem um bálsamo de cura sobre a sua vida. Creio que tu és a cura. Hoje é a oportunidade de secar cicatrizes, suas feridas. Sabe, as marcas, elas ficarão, mas elas serão ferramentas poderosas em suas mãos para curar outras pessoas. As marcas que você tem serão ferramentas nas suas mãos para curar a vida de outras pessoas. E essas ferramentas, somente você que vai poder ter habilidades para manuseá-las. Você crê nisso? Você pode louvar assim? Espírito Santo, alcance os corações neste momento. Com teu bálsamo curador, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nada é impossível para Ele. E aí, quando você deseja levar aquilo que angustia a tua alma, aquilo que te aflige, aquilo que você não sabe lidar, aquilo que ainda é guerra para você, aquilo que você ainda não tem domínio, aquilo que ainda tem governo sobre as suas emoções, quando você não sabe lidar com isso, quando você chega diante da cruz, aquele que pode ressignificar, aquele que pode dar um novo sentido, e quando você vem e você entrega diante da cruz a rejeição, sabe o que Ele faz? Ele transforma esse sentimento e Ele começa a te ferir. É um ministério de acolhimento. Quando você vem diante da cruz e você entrega para Ele o seu sentimento, a sua dor da traição, sabe com o que Ele te fere? Com um amor pelo próximo. Quando você chega diante da cruz com uma dor de humilhação, sabe o que Ele faz? Ele te fere com uma exposição. Quando você chega diante da cruz para se ressignificar e você entrega para Ele a mentira que você caminhou até no dia de hoje, sabe o que Ele faz? Ele te fere com a verdade que Ele estabeleceu ao teu respeito. Oh, aleluia. 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 E aí, quando você sai desse ambiente da cruz, quando você sai desse ambiente da presença dEle, sabe o que Ele faz? Ele começa a te ferir com um propósito que Ele estabeleceu para você. Aí sim, neste momento, a sua ferida, que é ferida de propósito, começa a ser cura para a vida de outros. O seu movimento começa a ser cura para a vida de outros. E você começa a sonhar os sonhos que Ele tem para você. Quantos aqui têm sonhos? São poucos, né? Muitos deixaram de sonhar. Em nome de Jesus, você voltará a sonhar. Você voltará a sonhar os sonhos que o Senhor já sonhou para você. Mas melhor que sonhar é acreditar. Porque o Senhor vai realizar aquilo que nós acreditamos. Amém? Abra comigo em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. No verso 20.
Gênesis 50, verso 20. Quem encontrou, diga amém. E diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Vamos ler novamente? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aqui nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um homem que foi tão ferido, que foi tão marcado, e uma história muito conhecida. Mas diga assim comigo: esta palavra é para mim, porque eu mereço. José. Nós já sabemos que pai de José era Jacó. E Jacó, ele tinha duas esposas, Lia ou Leia e Raquel. E lá a história de Jacó, nós sabemos que Jacó, ele se apaixonou por Raquel. Ele a amava muito. E aí, para conquistá-la, para conseguir casar-se com ela, ele teve que trabalhar durante 7 anos, não foi? E aí, quando chegou o grande momento de pegar a sua prometida, é entregue a ele, Lia. E aí, ele se frustra, mas nesse momento, Labão diz para ele que não posso entregar a filha mais nova, você precisa levar a mais velha primeiro. E aí ele trabalha mais 7 anos e conquista Raquel. Mas ele amava mais Raquel, assim a palavra nos diz. Só que Raquel era estéril, enquanto Lia tinha muitos filhos. Agora pensa só, todo este cenário que José ele nasceu. Chegou um tempo que o Senhor ouviu a Raquel e concedeu a ela um filho. E veio José. José cresceu nesse cenário, pensa só, uma criança no meio de um monte de irmãos adolescentes. De vez em quando dava uma arranhadinha. Lá em casa nós temos essa cena, né, querido? Uma criança no meio de adolescente, às vezes quer fazer aquelas gracinhas desnecessárias, né? Quer incomodar, quer provocar. Mas Raquel teve um segundo filho. Raquel teve Benjamim. E quando Benjamim nasce, após o parto, ela morre. Então José, ele cresce nesse ambiente, aonde Lia e Raquel vivem uma disputa. Os seus irmãos são maiores e o desprezam, tem ciúmes. A palavra ainda fala que Jacó amava José mais do que os outros, porque ele era filho da sua velhice. E ainda José, ele cresceu sem a sua mãe. Então vocês imaginem esse cenário. Imagina só. Cresceu sem o afeto da mãe, sem o cuidado. E quando José tinha mais ou menos 17 anos, ele pastoreava o rebanho de seu pai com seus irmãos. E aí José sempre trazia ao seu pai Jacó as más notícias do comportamento dos seus irmãos. E José, ele era conhecido como o sonhador. Chegou um momento que Jacó deu para José um grande presente, uma túnica colorida. E aí as coisas pioraram ainda mais. Seus irmãos o tratavam muito mal. A palavra diz que não se falavam pacificamente. Não havia relacionamento entre ele e os irmãos. E aí José, por crescer sem a mãe, eu acredito que muitas vezes ficou com um sentimento, faltando ali uma maturidade. Lembra quando nós ouvimos muitas vezes: não compartilha seus sonhos com todas as pessoas. Compartilha com quem vai desejar viver tudo aquilo com você. E aí José, naquela inocência,
ou numa alegria, ou no entusiasmo, ou uma convicção de quem ele era. Ele chama no belo dia, reúne toda a família, e eu quero contar para vocês, ele com muito cuidado, com muita cautela, porque eu acredito que todos eles eram sempre ríspidos com ele. E aí tudo que ele iria compartilhar, ele ficava sempre pisando em ovos. E com muito cuidado ele vai compartilhar o sonho que ele teve. E não foi um sonho só, foram 2 sonhos. E ele diz para os seus irmãos, eu via que nós estávamos amarrando os feixes. E o meu feixe ficou no meio. E os feixes que eram de vocês se curvavam a mim. E depois ele teve um outro sonho. E chamou-os novamente e disse, eu sonhei novamente que o sol, a lua e as estrelas, elas se curvavam sobre mim. Agora pensa só, os irmãos ainda o odiavam ainda mais. Começaram a o rejeitar. Meus queridos, Deus pode usar da sua frustração o processo de aceleração para o teu milagre. José talvez naquele momento não entendeu o tamanho ódio, repulsa dos seus irmãos contra ele. A inveja, os ciúmes, tinha domínio sobre os irmãos. E aí um certo dia Jacó ele dá uma ordem para José. Vai até onde os seus irmãos estão, veja lá se está tudo bem e volte. Os irmãos estavam lá pastoreando os seus rebanhos. E eu creio que Jacó tinha essa atitude com José sempre de enviar como se fosse uma fiscalização, como se ele estivesse supervisionando e organizando tudo. Jacó já estava treinando, porque identificava que tinha algo especial sobre a vida de José. E José vai. E aí, quando seus irmãos o enxergam à distância, eles já começam a tramar algo contra José. Lá vem o sonhador. E aí os seus irmãos, movidos por ciúmes, inveja e ódio, eles planejam matar José. Vamos matá-lo e diremos que um animal selvagem o comeu. Mas foram impedidos por um irmão mais velho, chamado Rúben. Rúben o impediu, disse a eles, não vamos fazer isso. Não vamos derramar um sangue. Porque Rúben já havia ferido seu pai. E ele não queria que ele sofresse novamente. Então ele tentou poupá-lo de um maior sofrimento. E aí ele teve uma grande ideia. Então joguem ele no poço. O pensamento de Rúben era para que depois voltar e pegar José daquele poço. Então, quando José se aproximou, eles já tinham tramado tudo aquilo que fariam com ele. Arrancaram a túnica dele e o lançaram no poço. E depois, a frieza era tanta que eles sentaram para se alimentar. Enquanto eles comiam, Judá, um de seus irmãos, diz: que proveito nós vamos ter se nós matarmos ou se nós ocultarmos a morte dele? Vamos vendê-los. Vamos vendê-lo. Então seus irmãos decidiram vender José a uns comerciantes que estavam passando por aquela região, uns ismaelitas. Então assim eles fizeram. Mesmo em meio à dor, José ele não deixou o sofrimento definir quem ele era. O que parecia maldição, meus queridos, se tornou um caminho de propósito. O poço, sabe o que o poço fez com José? Aproximou ele do destino. O poço nos aproxima do destino. Um dia José, ele é o filho preferido. No outro, ele passa a ser escravo. Mas a palavra diz que o Senhor, ele estava com José. Aquilo que você vê somente como um mal, meus queridos, você não consegue enxergar o bem do Senhor. Em nenhum momento, a palavra vai nos relatar alguma reclamação ou uma lamentação de José. Porque ele estava sendo ferido, porque ele estava sendo rejeitado, maltratado. José, ele permanece se destacando em caráter, em fé, sonhando os sonhos de Deus e se movendo, fazendo a diferença aonde ele era colocado.
Entenda, meus queridos, naquilo que eu sou curado, eu também vou ser usado. E tudo que José fazia, a palavra diz que prosperava em suas mãos. Quanto mais nós nos posicionarmos, mais longe nós vamos chegar. E aí José, ele está executando as suas tarefas. Nesse caminho em que os ismaelitas compram José, eles levam ele até o Egito. E lá, Potifar, ele compra José. E leva José para servir dentro do palácio. E lá dentro do palácio, José, ele está executando todas essas suas tarefas que a ele era designado como escravo, como um servo ali. E ele designava sempre com excelência, sempre se destacava, ao ponto de Potifar identificar que Deus era com ele pelas suas ações, pelas suas atitudes. Então o que Potifar fez? Potifar confiou a ele. Potifar entregou todo o governo do palácio para ele. Potifar só se preocupava com aquilo que ele iria comer. O restante, quem executava, quem organizava, quem delegava, ali naquele momento era José. E a palavra fala que José, ele era de boa aparência. A palavra fala que ele era bonitão, tinha um físico bonito. E o que acontece? A mulher de Potifar se apaixona por ele. A mulher de Potifar se apaixona por José. E ela vai tentá-lo exatamente naquilo que ele foi ferido. Ela começa a cobiçá-lo. Ela começa a desejá-lo. José poderia pensar assim: eu fui tão rejeitado e agora eu tenho alguém que me ame, alguém que me deseja. Ou José poderia pensar: eu fui traído, então não tem problema se eu trair também. Mas José, ele se recusa a repetir os mesmos erros que cometeram com ele. Diante da tentação, sabe o que José faz? Ele foge. José, ele enfrenta mais uma dor, mas ele não negocia a sua aliança com o Senhor. Eis, meus queridos, não use de suas feridas um motivo para repetir aquilo que causaram em você. Quem está ferido fere, mas quem está curado não negocia a sua integridade. A mulher de Potifar, então, ela acusa José injustamente e ele é levado à prisão. Naquilo que fui curado, eu vou ser usado. José, lá na prisão, sabe o que ele faz? Mais uma vez, ele conquista a confiança com a sua conduta. O carcereiro identifica a conduta de José. E ele sabe o que ele faz? Ele entrega as chaves da prisão na mão dele. Então José passa agora a supervisionar a prisão. Olha a conduta dele. Olha o movimento dele. Pessoas curadas se movimentam e avançam para o seu propósito. Lembra que Jacó ensinava a José? Ele estava preparando para o propósito dele. E aonde José chega, ele faz a diferença. Ele ajuda, ele auxilia, ele trabalha, ele organiza, ele supervisiona. José é um transformador de ambientes. Enquanto uns focam na ferida, José foca no propósito. Então entram 2 prisioneiros dentro daquela prisão. E José se aproxima deles e vê que no dia seguinte eles estão entristecidos, cabisbaixo. E José vai até eles e pergunta o que houve. E eles dizem: nós tivemos um sonho e ninguém consegue interpretar. E José diz: me conte então o seu sonho. Por acaso o Senhor não pode revelar? E aí, o copeiro, um desses homens era um copeiro que trabalhava diretamente com o faraó.
E aí o copeiro diz: eu vi uma videira e tinha 3 ramos. E essas uvas eu pegava e espremia elas dentro da taça de Faraó e oferecia e servia a ele. E naquela mesma hora José interpreta aquele sonho. Ele diz: os 3 ramos quer dizer 3 dias. E em 3 dias Faraó vai te chamar e vai te reposicionar no seu lugar de estar servindo ele novamente. E aí vem o padeiro, que era alguém que estava também lá dentro do palácio, trabalhando e servindo. E aí ele conta: eu via 3 cestos que estavam sobre a minha cabeça, 3 cestos de pães. E esses pães eram os pães que mais agradavam a Faraó. Mas vinham as aves e comiam esses pães. Então José vai e interpreta aquele sonho. E ele diz: os 3 cestos quer dizer 3 dias. E as aves quer dizer que Faraó vai te executar. Você será decapitado. Daqui 3 dias, será pendurado numa árvore. E as árvores irão comer toda a sua carne. Passaram-se 3 dias, aniversário de Faraó. O que aconteceu? O copeiro foi chamado novamente para a sua posição. E o padeiro foi executado, assim como José havia revelado o sonho a eles. A ferida, meus queridos, que não te paralisa, sabe o que ela faz? Ela te habilita a manifestar os dons. José antes ele foi rejeitado porque ele sonhava. Agora ele passa a interpretar os sonhos. Quem governa as feridas, governará sobre as vidas. Você recebe isso? Se você tiver governo sobre as feridas, o Senhor te dá governo para governar sobre as vidas. José, ele é lembrado não pelas suas feridas. Ele é lembrado pela verdade que ele carrega. Então passou-se 2 anos. José ainda estava dentro daquela prisão. E Faraó, ele tem um sonho que o perturba muito. Tem um segundo sonho. Então ele vai e chama todos os seus servos para que eles venham e interpretem aquele sonho. E ninguém consegue interpretar. Aí estava lá, lembra o copeiro? O copeiro se lembra de José. E aí ele conta para Faraó. Existia um hebreu que estava lá na prisão. E ele foi e interpretou o sonho que eu tive. E aconteceu exatamente, eu estou aqui, servindo ao Senhor novamente. Então Faraó manda chamá-lo. Manda chamar José. Mas tem um detalhe, meus queridos. Quem era chamado diante de Faraó para interpretar o sonho, se ele não interpretasse, se ele não revelasse o sonho, a realidade, a verdade daquele sonho, ele era morto. Então José, ele se apresenta diante de Faraó, somente para revelar o sonho. Somente para revelar o sonho. E Faraó conta o sonho para ele. Ele diz: eu sonhei, saía do rio, 7 vacas gordas, bonitas, belas. E logo depois saíam 7 vacas magras, feias. E as 7 vacas magras, elas comiam as 7 vacas gordas. E depois eu tive um outro sonho, 7 espigas grandes, volumosas. E depois mais 7 espigas secas, enriquecidas. E as espigas enriquecidas comiam as espigas cheias de boas aparências. E aí José revela para ele e diz: é o mesmo sonho. É o mesmo sonho. Durante 7 anos o Egito viverá em grande bonança, em grande fartura de alimento. Mas depois desses 7 anos virão 7 anos de seca e de fome.
José, ele se apresenta naquele ambiente, na frente de Faraó, somente para revelar, trazer a interpretação do sonho. Mas ele começa a usar do dom, daquilo que o Senhor já tinha colocado sobre ele. E aí, José, depois que ele revela o sonho, ele começa a dar uma sugestão de administração. Durante todo o tempo de fartura, é melhor o Senhor enviar alguém que vai ter o governo de administrar tudo isso, todo o alimento, estocar os trigos, para que no período de 7 anos de escassez não venha a faltar. José, ele começa a manifestar todo o processo que ele viveu, entendendo, meus queridos, que tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida e sofrimento, ele entendeu que aquela era a oportunidade de trazer cura para a vida de outras pessoas. Então a revelação era o dom que o Senhor tinha para ele, mas a conquista de ser um governador era diante de uma ferida curada, de alguém que é posicionado. Então isso agrada a Faraó. Então o Faraó escolhe José, promove José a governador do Egito. Ah, meus queridos, o mais interessante é que a parte do governador é o mérito de alguém que foi curado, transformado, que entendeu que foi curado, e ele transformou as suas feridas em ousadia. A ferida, ela pode te impulsionar a viver o seu chamado, ou ela pode te paralisar dentro de um cativeiro. Meus queridos, então José, ele continua se destacando em tudo que ele faz, mas ainda ele precisa ser aprovado em enfrentar quem causou a sua dor, quem causou aquela dor nele. Passou-se o tempo, chegou o momento da concretização daquele sonho. Canaã já está passando fome e Egito está no período de fartura. Canaã, ambiente onde o seu pai Jacó e seus irmãos moravam. Então Jacó envia seus irmãos até o Egito para buscar alimento. Querido, muitas vezes o nosso passado volta para que nós possamos resolver. Quando os irmãos chegam ao Egito, quem estava lá? Quem estava lá? José. E José, ele reconhece os seus irmãos. A palavra diz que foram vários momentos que ele esteve presente ali com seus irmãos, mas vamos agora focar nessa última parte. Quando ele volta já com o seu irmão Benjamim, a palavra diz que ele não se conteve. Tamanho sentimento que tinha dentro dele, ele tinha que saber lidar com aquilo. Ele não se continha. E ele mandou para que todos os seus servos saíssem daquele ambiente, para que ele ficasse só. E no momento que ele ficou só, ele começa a chorar um choro tão alto. Um choro tão alto, o choro da sua alma, que todos os egípcios escutavam. Conseguiam ouvir o seu pranto. Quantos ainda, meus queridos, o Senhor ministrava meu coração. Quantos ainda estão feridos porque ainda não choraram pela dor que te causaram. E com isso se tornou uma pessoa amargurada. Não conseguiu chorar talvez um luto. E carrega esta dor, esse trauma. Liberte a sua alma, libere o choro. A palavra diz assim: felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Oh, aleluia! Hoje é noite do Senhor cicatrizar as suas feridas, meus queridos. Ponha para fora o choro da sua alma. José chorou, ele aliviou a sua alma, então ele enfrenta a dor da ferida. De que maneira? Perdoando os seus irmãos. O poder do perdão. O perdão te liberta, porque aquilo que você retém, você replica.
José decide liberar. E lá no capítulo 45, se você quiser abrir comigo, vamos ler juntos. No capítulo 45, no verso 4. 45, verso 4. Ele diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se reprimem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José, meus queridos, ele foi instrumento de salvação. Você pode se colocar de pé neste momento. José, ele correspondeu ao plano perfeito do Senhor. Sabe o que José fez? Ele levou um número de 70 pessoas ao Egito. A sua família, os seus irmãos, as esposas, os filhos, os seus sobrinhos. Ele levou um número de 70 pessoas ao Egito. E essas pessoas foram recebidas lá em honra, no momento de fartura. Elas foram recebidas em honra. E dessas 70 pessoas que foram levadas ao Egito neste período, ali começa o povo hebreu a multiplicar, que anos depois Moisés ele volta para libertar este povo. Sabe o que José fez? José foi dar continuidade na promessa do Senhor. Ah, meus queridos, José continuou sendo José, o sonhador. Diante de toda a ferida, ele decidiu curar, tendo governo na ferida, e ele passou a governar vidas. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite? Eu tenho governo para a sua vida também. Pessoas curadas liberam destino. Volte a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor tem governo sobre a sua vida, mas as feridas elas não irão mais te paralisar. Feridas curadas se tornam cicatrizes, e hoje elas se tornarão cicatrizes sobre a sua vida, se tornarão ferramentas poderosas para fazer com que você avance ao propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus.